Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati. Nessa quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Tá passando rápido, né? E hoje, nas nossas aulinhas de matemática, tá sendo bem legal, né? Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos continuar falando sobre gráficos. Ontem vocês se saíram muito bem, parabéns para vocês. Vocês entenderam muito bem como funciona a leitura do gráfico de barras e a leitura do gráfico de colunas. Muito bem. Mas como nós falamos para vocês ontem, o gráfico, ele não tem somente essas duas formas de representação de dados. Não. O gráfico, ele continua tendo essa mesma função, né, de trazer para você a compreensão completa acerca de dados quantitativos referentes a um tipo de assunto. Beleza? Ótimo, vocês já entenderam isso. Hoje, nós vamos ver o que é um pictograma ou então um gráfico pictórico. Ele tem esses dois nomes, tá? Então, o gráfico que a gente vai chamar hoje de pictograma, o gráfico pictórico, ele é um gráfico que ele vai organizar os dados, a informação que você precisa saber, por meio de desenhos, tá bom? Que vão formar ali a ideia quantitativa do assunto que você precisa compreender. Deu para entender mais ou menos? Então, vamos de novo. Pictograma é um gráfico que utiliza desenhos. Basicamente isso, tá? Pictograma é um gráfico que utiliza desenhos. Ele é muito usado por jornais, revistas, para quê? Para chamar a atenção do leitor, a fim de que os dados numéricos sejam compreendidos de uma maneira muito mais lúdica, muito mais criativa, muito mais didática, tá bom? Então, essa é a ideia do pictograma. Porém, você precisa ver o pictograma para você entender. Então, eu trouxe para vocês um aqui, que é muito parecido com o que a gente estudou, né? Os gráficos, quem lembra dos gráficos de coluna, gráfico de barra, que a gente estudou ontem? Vocês lembram, né? Então, eu organizei aqui mais ou menos como se fosse assim, né? Um gráfico de barras, um gráfico de colunas, né? Só que eu coloquei assim, um probleminha, tá? Eu quero investigar a sobremesa que os meus alunos mais gostam na sala de aula, tá bom? Então, a gente descobriu que existem 3 tipos de doces, 3 tipos de sobremesas que os meus alunos mais gostam, que é bombom, sorvete e chocolate. E você está vendo eles aqui neste gráfico. Porém, o que acontece aqui? Não significa necessariamente que um aluno vai ser representado por cada doce. Pode ser que cada doce seja representado por mais de um aluno, e essa é a função do pictograma, fazer você entender, através de raciocínio lógico, a ideia quantitativa mostrada aqui no gráfico, com dados e informações para você compreender o assunto. Então, a minha problemática é colocar num gráfico a quantidade de alunos que gostam de determinado doce. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bombons. Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 sorvetes. E tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 chocolates. 5 chocolates. Ok? Beleza. Vamos imaginar que cada doce desse corresponde à opinião de 2 crianças. Então, aqui você vai precisar imaginar quantas crianças gostam de bombom. Ó, cada bombonzinho desse representam 2 crianças. Eu tenho 5 bombons representados no pictograma. Então, eu vou ter que usar o raciocínio lógico. 2 vezes 5, 10. Então, eu coloco aqui, ó, 10 crianças gostam de bombom. A mesma coisa acontece no sorvete. Eu tenho 4 sorvetes. Mas cada desenho desse no pictograma corresponde a 2 crianças. Então, eu tenho 2 vezes 4, 8. Entendeu agora? Beleza. Vamos ver o chocolate. Eu tenho 5 chocolates. Porém, cada desenho desse no pictograma representam 2 crianças. Então, eu tenho 2 vezes 5, 10. Aí eu preencho aqui e consigo entender quantas crianças gostam de cada doce dentro da minha turminha. Deu para você entender? Vamos ver mais um? Esse aqui utiliza dados um pouco maiores, para você ver que a gente pode utilizar quantidades diferentes utilizando quantos desenhos eu quiser. Vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico pictórico que está me mostrando a quantidade de carros que foi
produzido por uma empresa, tá? Só que aqui eu tenho essa produção de carros estimada em 4 anos de trabalho, tá? Então eu tenho a produção do ano de 2004, a produção do ano de 2005, a produção do ano de 2006 e a produção do ano de 2007. Então você consegue ver que em 2004 eles produziram bem menos e em 2007 eles produziram um pouco mais, tá certo? Beleza. A ideia aqui não é você talvez entender exatamente o valor que foi colocado aqui. Por quê? Porque aqui está dizendo assim, ó, será que você consegue dizer com exatidão a produção de veículos que aconteceu nessa empresa? Com exatidão não dá. Por quê? Porque aqui, ó, no ano de 2004, você tem aqui uma metadinha, ó. Tem uma metade de um carro. Aqui em 2006 tem um quarto de um carro. E aqui em 2007 tem 3/4 de um carro, né? Então dá para você saber mais ou menos, dá para você utilizar uma estimativa. Mas de qualquer maneira você consegue compreender a quantidade desses valores. Lembrando que tem uma legenda aqui embaixo, tá bom? Essa legenda diz que cada carrinho desse corresponde a 10.000 unidades, ok? Então vamos lá. Em 2004, quantos carros foram produzidos? 10.000, mais 10.000 dá 20.000. E aqui a gente vai considerar a metade de 10.000. Então, 5.000. Então, 25.000 carros mais ou menos. Ótimo. Beleza. Em 2005, 10.000, com mais 10.000, com mais 10.000, com mais 10.000. Isso, 40.000 unidades. Em 2006, 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000, seria 5 vezes 10.000. 5 vezes 10.000 dá 50.000. E aqui eu tenho um quarto de 10.000. Como se eu pegasse 10.000 e dividisse por 4. 10.000 dividido por 4 dá 2.500. Então eu posso entender que aqui tem 52.500 carros produzidos em 2006, né? E aqui em 2007, ó, 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000, mais 10.000 e mais 3/4 de produção, porque aqui tem um desenho assim que representa mais ou menos ali 3/4 de um carro, né? Então eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 10.000, 60.000. Eu vou pegar esses 10.000 aqui, eu não dividi ele em 4 vezes, em 4 pedaços aqui para calcular esse pedacinho aqui em 2006, pronto. Se aqui tem só um pedacinho, eu sei que é 2.500. Aqui eu vou ter 3 desses pedacinhos, então vão ser 7.500. Então eu já sei que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 10.000, 60.000. Com mais 7.500, 67.500 carros. Caramba, quanto carro, né? Você viu quanto carro essa empresa produziu? Então, através do pictograma, você sabe mais ou menos a estimativa, através do quê? Lembrando que a gente pode organizar eles de qualquer maneira. Aqui eles estão organizados, assim, os desenhos, em forma de gráfico de barras. Mas a gente pode também colocar eles em gráficos de colunas, como a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa aula. E a ideia do pictograma é fazer você entender de uma maneira rápida, lúdica, didática, a composição quantitativa dos dados referentes a um determinado assunto neste gráfico. Quer ver só? A gente vai ter agora uma visão melhor do nosso livro. Olha aqui, ó, deixa eu ampliar aqui a imagem para você ver. Tá vendo? Ó? Aqui a gente tem o nosso livro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre pictogramas, tá vendo? Ó? Todos os anos, em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, a prefeitura organiza um passeio ciclístico, tá? Lembrando que a gente está na página 63, tá bom? Só para você não se perder. A gente vai falar de pictogramas hoje na página 63. Então tem um pictograma aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para você ver, ó. Opa, aqui. Olha quantas pessoas se inscreveram no passeio ciclístico. Tá vendo, ó? Em 2015... Aí a gente tem um monte de bicicletinha, representando cada bicicletinha um número de inscritos. E aqui embaixo a gente tem a legenda. Cadê meu mouse? Aqui, ó. Aqui, pronto. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó?
Aqui embaixo está dizendo que cada bicicletinha vai corresponder a 180 inscrições. Tá vendo? Então, cada bicicletinha dessa equivale a 180 inscrições. Então, a gente já sabe por aqui que a gente teve mais inscrições no ano de 2017. Ok, isso aí a gente já viu. Mas e agora para a gente calcular as inscrições? Quantas inscrições tivemos em 2015? Quantas tivemos em 2016? Quantas tivemos em 2017? Quantas tivemos em 2018? Como a gente faz? Simples, a gente multiplica. Contaremos então quantas bicicletinhas eu tenho aqui. E aí eu faço uma conta de multiplicação. Então aqui em 2015, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 bicicletas. E a gente faz 6 vezes 180. Vai dar então um total de 1.080 inscrições. Aqui em 2016, a gente tem 180 inscrições por cada bicicleta. E aqui representado no pictograma, 4 bicicletas. 180 vezes 4 vai dar 720 bicicletas. E aqui em 2017, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicicletas, que a gente já sabe que dá 1.080, porque a gente já calculou em 2015. Mas tá vendo que aqui em cima tem a metade? Qual é a metade de 180? Você sabe qual é a metade de 180? A metade de 180 deve ser 90, não é isso? Então, você coloca 1.080 mais 90. Vão ter, então, aqui 1.170 inscrições, tá bom? Para esse passeio ciclístico. E aqui, ó, a de 2018 é equivalente a 2015, 1.080 inscrições. Tá vendo? Não é difícil, é bem fácil, é só a gente utilizar raciocínio lógico, multiplicação e às vezes até a divisão, como a gente vai ver em alguns exercícios aqui. Combinado? A gente já tá quase pronto pra gente se ver? Ok, hoje tem aula de inglês e música com o tio Lailson e eu entro com vocês na sala de aula virtual às 9 horas da manhã. O tio Lailson entra antes, às 8 horas, e eu entro às 9 horas da manhã com vocês para fazer essas atividades de matemática. A gente vai fazer as atividades da página 64, 65 e 66, tá bom? Lembrando que a gente tem também atividades de casa, certo? Então, daqui a pouquinho a gente entra lá na sala de aula virtual e a gente conversa mais um pouquinho sobre pictogramas, tá certo? Então, um beijo para vocês e até daqui a pouquinho, tá bom? Tchau, tchau.